Mude o baixê a todos, eu me chamo Exu Coladeu Xoni, sou sacerdote de Umbanda, do terreiro de Umbanda Tenda de Ogum, Tata de Quimbanda, também do Tenda de Ogum, e Olorixá do culto tradicional Yorubá, voltado por Orixá Exu. Vamos lá. Espiritualidade livre. O que é e o que deveria ser? Bom, hoje nós temos visto muito na internet esse termo, espiritualidade livre, culto livre, né? Mas o que é? O que às vezes pode parecer de fato uma busca, né, por autonomia espiritual, por uma identidade espiritual própria, ignorando diversos elementos ritualísticos que comumente são vistos dentro das casas de religiões de matriz africana, como por exemplo o atabaque, o agogô, esqueci o nome daquele negócio que faz aquele eu esqueci o nome, que a gente não usa aqui em casa, porque não usa porque não tem mesmo, tá? Mas enfim, a defumação, né, ponto riscado, o que quer que seja, que já fazem parte do cotidiano ritualístico das religiões afrodiaspóricas, ok? Então, no lugar de um atabaque, é substituído por um ponto cantado, né, com uma voz mecânica, numa caixa de som, uma JBL, enfim. As coisas sem fundamento, são trabalhos que não existem uma liga entre elementos, porque cada trabalho que nós fazemos, né, seja um padê para Exu e Pombagira, um agrado para malandragem, uma entrega para criança, o que quer que seja, todos aqueles elementos que são envoltos dentro de um alguidar, eles possuem um significado, eles possuem, né, a sua função dentro daquele trabalho, tá bem? Então, quando você começa a ignorar e substituir esses itens que já fazem parte da ritualística afrodiaspórica, você começa a dar o nome de culto livre. Tá bem? O culto livre, a entidade chega do jeito que quer, até aí eu não me oponho a nada, eu parto do princípio aqui na minha casa que cada entidade ela possui, além daquele nome fantasia que ela dá pra gente, de Tranca-Rua, Maraboa, Maria Padilha, Maria Mulambo, enfim, ela também possui um CPF, é a história dela, e isso é o que a torna única, tá bem? Para entender isso um pouco melhor, eu recomendo vocês a darem uma estudada sobre a pirâmide vital Bantu, né, que é o que vai explicar como as entidades se tornam entidades. Mas enfim, então, quando se começa a ignorar essas coisas, né, e começa a deixar acontecer de forma que agrade ao cliente para poder falar que tem uma espiritualidade própria, que a sua entidade é a tal entidade, só tem ela na Terra, a sua rosa caveira é a única que existe para você. Para outras pessoas existem outras rosas caveiras com outras funcionalidades. Mas vamos lá. Então essa questão do culto livre, ela acabou deixando a imagem das religiões de matriz africana cada vez mais deturpadas, cada vez mais irresponsáveis. É tanta irresponsabilidade que, pasme, o próprio TikTok, se eu não me engano, ele começou a brecar lives de cartomantes, que faziam tiragens com propostas milagrosas durante as lives. Acabou se enquadrando como um jogo de azar. E muita gente viu nisso, realmente, a oportunidade de enganar trouxa. Isso, para mim, é um engana-trouxa, tá? Não estou chamando as pessoas que são enganadas de trouxa, mas sim a tática utilizada. Por quê? Eu trabalho em cima de uma deficiência que eu sei que a maioria das pessoas vão ter, são coisas muito óbvias, problemas em emprego, problemas com dinheiro, problemas em relacionamento, problemas emocionais, possíveis problemas de saúde e por aí vai. É igual falar que todo mundo que está no negativo de ossar sempre vai ter um problema de dor de estômago. É um pouco óbvio, mas enfim. Então o que acontece? Acabou se enquadrando como jogo de azar. E isso é resultado, de fato, desse culto livre. Mas por que surge esse tal de culto livre, espiritualidade livre? Ele surge da negligência que ocorre dentro dos terreiros em disseminar a informação correta. Veja bem, tudo hoje é questão de tempo. Você ainda não tem tempo para aprender tal coisa. Esses dias mesmo eu estava conversando com o meu babalaô, acho que foi antes de ontem, e aí a gente estava conversando a respeito de umas bebidas que se fazem, né, para que se induza o transe de Iami. Para quem vai, principalmente a bebida ela é de Iami, tá? A bebida ela é de Iami, mas ela ajuda a induzir o transe para outros orixás, né? É uma mistura muito forte. E aí eu falei, qual que é a receita? Ele falou, calma, você está muito novo para isso ainda. Eu falei, mas não tem lógica, uma hora eu vou ficar sabendo mesmo. Eu já tenho maturidade, já faço as coisas, tudo que eu preciso fazer. Eu disse, não, é verdade. Então ele foi lá e me explicou como é que fazia. Mas ele nunca me nega conhecimento.
Só quando ele sabe, né, que eu posso fazer alguma coisa que vai dar bosta, é que ele não me passa. Mas fora isso, tranquilo. E até hoje nunca deixou de me passar nada. Aí o que acontece? Você percebe que por conta desse discurso de não é seu tempo, você não tem idade, as pessoas acabam ficando muito reféns, e o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e as pessoas não têm a resposta que necessitam. Tanto a respeito de espiritualidade, tanto a respeito de trabalhos, enfim, a respeito de diversas coisas, né, dentro do que ocorre dentro dos terreiros. Enfim, isso acaba dando margem para que aqueles um pouco mais rebeldes, e claro, sem conhecimento, porque, gente, eu já tive exemplo aqui em casa, de gente achando que entidade era tipo Power Ranger, entendeu? Ah, vou para casa, manda mensagem para os outros, gente, a gente vai receber nossas entidades aqui hoje, quer vir conversar? Um troço que não tem fundamento. Obviamente, eu retirei da casa, porque eu não posso compactuar com esse tipo de comportamento irresponsável, até mesmo porque não é uma coisa que é pregada aqui dentro, tá bem? Mas problema toda casa tem, eu tô deixando bem claro que a minha também tem. Isso, né, faz com que pessoas depositem a sua fé naquilo que elas vão acreditar que é o certo, porque não tem a instrução correta do fundamento correto ou da conduta, né, que deve ser adotada dentro de uma casa de axé ou em meio à espiritualidade. Assim foi surgindo o culto livre, por conta de insatisfações, rebeldias e, claro, nunca pode faltar o famoso e bom ego e orgulho, né? Por quê? Porque eu sei mais que meu sacerdote. Gente, eu venho de uma casa que se o sacerdote soubesse escrever o nome dele completo, era milagre. Era, assim, o ápice do ápice. Porque tudo que ele sabia, ele aprendeu de forma oral. E ele não tinha instrução. Obviamente, depois que eu fiquei mais velho, eu fui buscando instrução, eu fui estudando por conta própria e confirmava algumas coisas com ele, com base no que ele já sabia. E faço isso até hoje. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Então, assim, esses jovens, eles acabam esquecendo dessa parte, de que a vivência e o tempo de terreiro, de experiência de cada pai de santo e mãe de santo, né, ele é algo que não é construído da noite para o dia e muito menos através de PDFs. Obviamente, existem estudos e livros que vão dar uma base boa para que a pessoa, às vezes, encontre ali naquela leitura um fundamentozinho que faltava para ela. Porque, claro, nós estamos no século XXI, né, a era da globalização. Nós temos diversos tipos de informações e muitas pessoas fizeram questão de transcrever essas informações orais. Então, não estou desmerecendo a leitura. Ela é muito importante e muito boa. Mas sempre procure também, além da leitura, conciliar isso com um sacerdote, com uma sacerdotisa. Eu acabei de fazer um vídeo postado no TikTok, no TikTok, que fala a respeito de um provérbio iorubá, né, que diz que uma comunidade trabalha eficientemente, mas uma só pessoa não consegue colocar toda uma bagagem acima de sua cabeça com uma única mão. Ou seja, ninguém começa sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho dentro da espiritualidade. A espiritualidade, o culto à espiritualidade, ele é sim livre e individual, porque parte de informações que a sua entidade te deu, sua com ela, de como ela quer o culto dela, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber. Pronto, é isso. Aí é individual. Mas para que essa espiritualidade ela tenha força e tenha amparo, é necessário um coletivo. Daí vai surgir a religiosidade, tão pregada dentro do Odu e de Obê. Enfim, como que deveria ser o culto livre? Bom, eu já falei quais são, em um vídeo anterior, né, quais são as necessidades de um sacerdote para que ele seja sacerdote. Questão de conhecimento. Cara, como eu disse, o meu, né, sacerdote de Umbanda, ele não tinha o menor conhecimento técnico sobre as coisas. Ele sabia a prática ali, pronto, ele não tinha nenhum conhecimento teórico. Mas ele sabia explicar, então pronto. Mas e hoje, nessa época, nós estamos com tanta sede de conhecimento que as pessoas querem respostas para tudo. Bom, eu sempre gostei dos mais diversos e mais variados tipos de assunto. Tá? Sempre consegui experimentar de tudo um pouco, sem alterar e sem afetar o meu culto, a minha religião, né, a minha casa. Jamais. Então eu consigo separar uma coisa da outra. Tanto que aqui em casa a gente tem Umbanda, Quimbanda e o culto tradicional iorubá. E nenhum dos três, né, com exceção da Umbanda e da Quimbanda, que não se separam, mas o culto tradicional iorubá não entra no meio dos outros dois. Os outros dois também não entram no meio do culto tradicional iorubá.
São coisas distintas. O dia que eu vou mexer com o orixá, eu mexo com o orixá. O dia que eu vou mexer com o espírito, com o catiço, eu vou mexer com o catiço. É assim que funciona. Pois bem, então partindo, né, dessa ideia, a espiritualidade livre, ela deveria fazer a mesma coisa. A pessoa que está praticando a espiritualidade livre, saber conduzir, porque às vezes, vamos lá, você vai fazer um jogo, você que já é iniciado no candomblé ou no tradicional e faz o uso do Meri de Logum, assim como eu, você vai e joga para a pessoa. Beleza. Aí deu lá um Odu, né, específico que vai falar que ela tem caminho para sacerdócio. Mas espera aí. Em qual culto? Em qual religião? Porque aqui, para mim, já deu diversas vezes iniciação. E uma vez eu até cheguei a conversar com o babalorixá de candomblé aqui, Babá Jefferson, de uma casa que tem aqui em Cachoeira, uma casa muito boa. Eu falei com ele, Babá, eu acabei de fazer um jogo aqui para uma filha de santo, deu necessidade de iniciação, mas não é comigo, é no candomblé. Eu não sou iniciado no candomblé, então eu não posso. Então você tem que ter a espiritualidade livre para que a sua cabeça seja aberta para compreender que não existe somente um caminho. Existem diversos caminhos dentro das religiões. Eu já peguei caso que o sacerdócio era bom se a pessoa se ela se convertesse ao islamismo, né? Que ela teria felicidade se ela seguisse a religião católica e por aí vai indo. Então isso é espiritualidade livre, é saber trabalhar dessa maneira. Não é inventar um monte de sandice, postar que está fazendo trabalho para isso, para aquilo, e que vai funcionar assim, assim, assado, porque é milagroso, porque a sua espiritualidade é livre, ela tem domínio sobre tudo. Ela não tem porque você não tem. Tá ok? Você não tem conhecimento sobre tudo para poder querer falar sobre tudo. Então não tem como. Eu não me arrogo a falar daquilo que eu não sei. Eu conheço um pouquinho de Jurema, um pouquinho de Terecó, um pouquinho de Tambor de Mina. Nunca me aprofundei, nem ouso falar demais sobre esses assuntos porque eu não tenho domínio. Eu não conheço. Nunca vivenciei. Então tudo que eu prego hoje são coisas que eu vivencio e já vivenciei. Igual, por exemplo, a ayahuasca. Eu tenho experiências maravilhosas com a ayahuasca. Isso influencia o que dentro da minha umbanda, da minha quimbanda, do culto tradicional iorubá? Nada. Porque isso é uma coisa particular minha. Não é da casa. Então a espiritualidade livre, ela acaba misturando um monte de coisas que não tem sentido. Eu já vi dentro da espiritualidade livre a entidade jogando runa, né? Aquelas runas nórdicas mesmo, lá que a gente vê na série Vikings. Qual que é a lógica? Nenhuma. Entidade jogando carta. Qual que é a lógica? Nenhuma. Ah, mas por que não pode jogar carta? Gente, a entidade ela é o próprio oráculo. A partir do momento em que uma entidade utiliza oráculo, ela passa a ser desnecessária. Porque ela é o próprio oráculo em terra. Vocês querem ver? O primeiro oráculo que teve, principalmente para os povos de Congo, Angola, era o quê? A própria entidade que se manifestava ali, né? E olha, não estou falando de entidade igual Tranca-Rua, não. Entidades familiares, ancestrais, né, os famosos baculos, se manifestavam nas pessoas e ali passavam os recados. Ah, mas aí em África, tudo bem, vamos trazer aqui para a América do Sul. No livro Heresia Indígena, do Ronaldo Vanfas, ele deixa muito claro que os camanás, né, que eram os indígenas, que eram xamãs, eram pajés, eles consumiam uma determinada mistura de bebida, uma garrafada, que permitiam que eles tivessem contato, né, com o mundo físico e o mundo espiritual, trazendo assim as boas novas. Era através da incorporação, não tinha oráculo, não tinha búzio, não tinha carta, não tinha nada, era somente isso. Esse é o oráculo da entidade. Então a espiritualidade livre, ela acaba ignorando todos os fatores históricos e que trazem um fundamento sólido para dentro de uma religião construída com muito sangue e suor, simplesmente por ego, por acreditar que nenhum sacerdote é bom o suficiente. Às vezes o que você conheceu não era. O Brasil é um país com dimensões continentais. Aqui você consegue encontrar de tudo. Eu tenho certeza que se você procurar bem se dedicar de verdade, hora ou outra, você vai conseguir ter a resposta que você necessita, encontrar o sacerdote que você precisa. Tá certo? Bom, vou deixar no final do vídeo aí o meu link, né? O meu número, para quem quiser realizar consulta oracular, jogo de búzios, tá? Através do Meri de Logum, precisar fazer um ebó, iniciações dentro da quimbanda ou dentro do culto tradicional, é só entrar em contato, a gente está aí prontinho para poder te atender. Um forte abraço a todos e até a próxima.